no céu já não tem mais salvação, pelo visto, né? Mas eu estava falando dos Exechus, e eu tive a feliz experiência. São caras que vêm de uma banda experimental chamada A Comuna. Eles já não são tão experimentais, né? Até começaram a adquirir uma coisa um pouquinho brega, um pouquinho regional, mas que não é forçada, não é para inglês, sai deles, né? Na hora que eles relaxam um pouquinho. E eu estava lá tentando ajudá-los, enquanto produtor, a achar os recursos de estúdio e as maluquices de estúdio para traduzir isso corretamente, sem soluções óbvias, né? E eu acabei tendo uma puta surpresa bacana. Eu fui parar no estúdio de uma banda chamada AMP, que é uma banda de rock aqui de Recife, mas grunge, enfim, tem um respeito ali por uma certa ortodoxia de rock, que não necessariamente é no melhor lugar, os melhores interlocutores para a gente fazer. E o engenheiro de som ali, o técnico de som, é do Djalma, que é o guitarrista da AMP. E a minha surpresa é que o Djalma, durante o processo, foi se apaixonando pela maluquice que a gente estava propondo, e cada coisa mais louca que a gente propõe, não, vamos remicrofonar, passar de volta pelo ampli, botar no porão com o microfone assim, para conseguir um registro podre daquilo, para usar como som de fundo, blá, 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 né? E criar dois ambientes com a mesma música, enfim. A cada sugestão dessas, o nosso roqueiro ortodoxo ali dizia, pô, dá para tentar. E aí, como a gente tinha um puto equipamento, uma coisa boa da cultura rock, gostar de bons equipamentos, né, desse rock. E aí nós tínhamos dezenas de instrumentos, um puto equipamento de ponta, uma casa que foi residência de um deles quando criança, no bairro de Candeias, ali chama-se A Casona, no meio de um puta terreno, transformado num estúdio bacana, né? E aí de repente a gente pega um contexto que podia ser meio playboy, e que de repente vira um grande ambiente criativo, né? Até o momento que no último dia, gravando as participações, a gente convida um percussionista que vai gravar ali uma vinheta de abertura de piano com né, Exechus, tem que ter um baticum ali, né? Então ele está gravando esse piano, e o percussionista, muito oportunamente, a gente tinha posto as congas para fora para tomar sol e arpéggio e ficar maneiro. Aí ele encontra as congas fora e na hora de carregar as congas para dentro da sala de gravação, o percussionista fala, não, deixa eu montar um pouquinho as congas no meio da quadra de tênis, tem uma quadra de tênis abandonada na casa. E ele achou que a ambiência ia ser bacana. E aí ele começa a tocar de frente para a lua que está subindo, para os sapos, para os grilos, e de repente a gente olha que tem um grande ritual de encerramento dos trabalhos, né? E eu me senti muito bem, falei, porra, tive um flashback de uma época que eu não vivi, né? Como se eu estivesse ali, circa 1972, gravando percussão dentro de uma quadra de tênis abandonada, com puta som maneiro, a gente trouxe o equipamento para fora, né? Então eu passo a crer, eu sou meio poliano otimista, né, com as possibilidades da gente puxar energias legais para a nossa vida. Agora, mas nessa oportunidade eu tenho certeza que rolou, né? Uma vez na vida eu cutuquei e veio a vibe da qual eu sou saudoso sem ter exatamente participado, porque em 72 eu tinha 12 anos, quer dizer, não estava produzindo nada, estava meio acompanhando a distância, né? Então eu acho, apesar dessa caricatura que a gente vive dos emos, ou seja lá do que for, como diz o nome, The Music. Veja bem, eu não tenho desapreço total pelos emos, porque apesar de não gostar da música emo, eu adoro My Chemical Romance, a apresentação visual deles, né, é divertida, do mesmo jeito que a pior música eletrônica, mesmo sendo muito ruim, eu acho que ela é engraçada, porque é um pesadelo que o Kraftwerk... Não aqui no Brasil, mas tem muito emo legal. Cara, aqui no Brasil eu ouvi. As pessoas às vezes não têm noção, mas se você liga a televisão no domingo e tem as dançarinas do Faustão dançando um poperô, eu falo, cara, isso é um pesadelo que o Kraftwerk teve em 1972. É muito engraçado, né? Agora, do mesmo jeito, essa geração de emos é um pesadelo, um sonho que o Robert Smith teve em 82. É super engraçado ver a molecada de batom borrado. Eu cresci nesse ambiente e eu acho engraçadíssimo que meninos e meninas de 15 anos usem cabelos e batons borrados. O emo dark, né, cara? O emo dark revisitado, vamos combinar, né?
Então, isso é muito É um dark mais divertido estar me florecido. É divertido estar me morando na Rua Augusta, em São Paulo, abrir minha janela, e aí tem hordas, igual um filme de neo-zumbis, tem hordas de Robert Smith na rua. Mas olha, é um prazer viver nesse tempo. Eu estou há um tempo tentando falar, porque você mesmo me deu um insight, e ele está falando uma coisa muito importante sobre a coisa da estética do Estado Novo, e a gente está falando aqui assim, e eu vivi isso, né? Que essa coisa da influência brasileira, de como a gente vai colocar isso na nossa música. Eu sou de uma classe média de Ipanema, que invariavelmente, depois dos 13, 14 anos, você sempre ouviu Led Zeppelin, você sempre foi um garoto normal, gostava de Beatles, aí você vai para um colégio, aí tem um professor de ciências humanas, alguma coisa, começa a dizer que, que esquerda, Marx, e você acaba inutilizado, porque você sai de lá ouvindo do Lobo, ouvindo Chico Buarque, aí você acabou, que tem boas músicas. Calma, deixa eu terminar só, não precisa se contemporizar tanto não. Nós entramos num processo. Eu estava ouvindo o Vento Bravo do Lobo, eu adoro essa. Eu quero só dizer, tem um aspecto culturalista que eu quero dizer, e que é exatamente isso. Eu tive um insight muito recente, porque eu, com essa síndrome de dignidade, que todo garoto, para comer uma mulher, tem que ser Che Guevara. Então a gente. Entendeu? Então é mais ou menos nessa onda que eu estou falando. Aí essa síndrome de dignidade intelectual. Aí você, enquanto artista, olha que loucura, você começa a gostar de coisas de fora, você foi formado por aquilo, e você começa a ter consciência infeliz de que você não é brasileiro, porque você nunca ouviu o do Lobo, você nunca ouviu o Chico Buarque. E aí você tem que ouvir porque é muito legal, tem que ouvir, senão você é um idiota. Aí você começa, não, eu sou o Lobo, Chico Buarque. Aí acontece que você, por melhor que seja essa música, que eu também não considero que seja, acaba com o cidadão. É pior do que ouvir Luan Santana, porque você sai achando que você é muito inteligente. Agora, o âmbito da questão todos nós brasileiros, achamos que para sermos, com exceção de quem está na parada. No meu caso, quando eu fui para a Bateria da Mangueira, eu adorei, eu absorvi uma série de coisas, mas eu cheguei a uma conclusão de que, para eu ser brasileiro, eu do lado de um tamborim, vou dizer, ele faz música brasileira. Se tirar um tamborim, ele faz rock. Idiotice, né? Então, por exemplo, o meu último insight, só para você entender essa coisa da miscigenação, porque a gente só pensa assim, agora é brasileiro, porque agora você botou um elemento lá esdrúxulo e exótico, entendeu? Por isso que eu estou com um quarteto, 2 guitarras, baixo, bateria 0. E eu quero incluir a guitarra como guitarra, não como guibando, no cancioneiro brasileiro, porque até hoje, desde a passeata da guitarra elétrica contra a guitarra de 67 até hoje, é um tabu. E as pessoas não discutem sobre isso, né? Não, eu só queria colocar uma coisa. Enquanto no Brasil estamos discutindo, até hoje, esse preconceito contra a guitarra elétrica, ainda há setores que ainda são contra a MPB, imagina, enquanto tratava essa discussão, Jim Morrison, eu escrevi um livro sobre Jim Morrison por ele mesmo. Foi o livro mais vendido de toda a minha carreira, todo mundo tem esse livro, em banca de jornal, que eu vendia, né? Aquela coleção. E eu estudei muito a vida do Jim Morrison. Ele fez a fusão, Black Wi-Fi é bossa nova com rock. Enquanto que estavam discutindo, eles já estavam fazendo a fusão lá. Santana também estava fazendo a fusão do rock. A percussão do Santana era brasileira. Assim, para quem for da ideia dos Stones, foi com o ritmo que ele ouviu no Rio de Janeiro, na escola de samba, aquele transpere, embora com músicos nigerianos, a pulsação é brasileira. Então, enquanto aqui o pessoal fica discutindo, lá o pessoal já estava detonando, pegando as raízes como lá. Sabe por quê, rapaz? Porque lá não é excludente. Aí se o cara faz foguete, ele era nazista, traz pra cá que eu manquei pra lua. Tá entendendo? Então lá, se você é bom, você tem mérito, vem pra cá pro meu lado. Aqui não, aqui é tudo pistolão. Você não tem mérito e entra pela janela. Essa história que eu estava contando da gravação dos filhos, né, desse disco dele, ele falou, não, eu quero bateristas e percussionistas brasileiros aqui dentro do estúdio para misturar com o que eu faço. Então eu lembrei de 2 situações engraçadas aqui, porque a gente está falando muito de rock, essa coisa toda. Vou fazer 2 revelações bombásticas aqui, posso? No tempo que eu tocava com o Zé Ramalho e com a Merlinha nos anos 80, nós estávamos fazendo uma temporada no Teatro Ipanema, uma vez lá no Rio de Janeiro, e o Bezerra da Silva, o falecido Bezerra da Silva, tinha uma participação especial no show, que o Zé gostava muito dele, não como sambista, mas como... Bezerra da Silva. Bezerra.
com um autor de coco de embolada, que é um ritmo, que é um tipo de canção caracteristicamente nordestina. Então eles faziam um desafio no show, era muito divertido, e o Bezerra também tocava zabumba durante o show. Não sei por que razão, um dia houve um desentendimento dele qualquer lá com o Zé Ramalho, os dois brigaram lá no camarim, não a nível físico, mas... O Bezerra dançou um 3/8 na cabeça do Zé Ramalho. Grandes momentos da música brasileira. Grandes momentos dos bastidores da música brasileira. E, claro, automaticamente foi convidado a ser retirado do show. E era o último dia do show, e nós dizíamos, e agora, como é que vamos fazer sem um zabumbeiro aqui? Eu falei, Lobão. Disse, pô, Lobão é roqueiro. Eu digo, não, Lobão é músico. Vamos chamar o Lobão. Lobão tinha o cabelo até aqui nessa época, né? Chamamos o Lobão correndo para o último dia do show. Lobão tocou zabumba num surdo daqueles de escola de samba. O empresário Carlinhos Sion, que também era meu empresário. Lobão! Ele fala assim, Lobão, você vai quebrar um galho. Eu falei, o que é? Você toca muito bem zabumba. Eu falei, eu não sabia. Você tocou muito bem, tocou muito bem. Luiz Zabumba, você não tem um tamborim, você não tem uma caixa de queijo catupiry, qualquer merda, você me salva aqui, é o último dia. Aí eu falei assim, ó, eu tenho um tambor de pistola de samba, aquele surdo treme terra, que nem era meu, era do Patrick Moraes, que era o ex-marido da minha atual, naquela mulher, que ficou lá. E eu falei, ó, tem um treme terra. Mas o treme terra não é zabumba, zabumba é uma coisa mais esbelta, né? O treme terra é mais rotundo. Você bateu um bolão com a gente aqui. Aí cheguei lá, cara, com treme terra, você não sabia de nada. Não sabia nada, eu falei assim, liguei modo baião. Toquei bateu o bolão, bateu o bolão. É um excelente músico. Tem duas histórias do Lobão. Essa foi a primeira, que ele tocou zabumba com a gente nesse show do Zé Ramalho, ele tocou muito bem. E uma outra que eu não estimei, mas que eu li no jornal, foi uma coisa muito engraçada, que foi um dia que você foi fazer uma temporada no Canecão, e o Baden Powell estava lá, e você entregou para ele seus estudos de violão. Ele é um grande violonista também, gente. Ele é um grande violonista também. Eu sei, eu estava na Puxeca, no Canecão tinha assim, tinha o show do Baden Powell, não, tinha da Dercy Gonçalves, Baden Powell, e depois era o nosso. Aí então, era uma temporada, sempre contava. Aí um dia encontrei com o Baden Powell, eu falei assim, porra, Baden, pô, eu sou super influenciado por você, e me olhou de autógrafo. Mas como?